Olá, boa noite. Estamos no ar com o Jornal da Noite TV e no jornal de hoje você vai ver: cão de menina autista consegue embarcar para Portugal. Novas informações sobre o plano de golpe de Estado arquitetado pela turma de Bolsonaro. Também vamos falar sobre o Brasil sendo citado por autoridades americanas, tá? As autoridades disseram que o Brasil censura cidadãos americanos. Essas e outras notícias você vê aqui no Jornal da Prestação de Serviço e da Informação, o Jornal da Noite TV. Olá, boa noite. Está no ar o Jornal da Noite TV, o Jornal da Prestação de Serviço. E o Brasil foi citado nos Estados Unidos. Isso mesmo, tá? O Brasil foi citado por uma autoridade americana que afirmou que o Brasil está atrapalhando os Estados Unidos e censurando cidadãos estadunidenses. Veja já uma reportagem do SBT para mostrar melhor o que aconteceu. Vez que uma autoridade do governo americano cita diretamente o Brasil depois do anúncio da restrição da concessão de vistos para autoridades estrangeiras que censuram norte-americanos. Questionei Stephen Miller, vice-chefe de gabinete da Casa Branca. From your perspective, is this something that is happening in Latin America? There are examples, for example, in Brazil, of fairly significant restrictions that have been imposed on the free speech rights of Americans. But would you mention someone in specific? But just as a general matter, this represents the United States' continued commitment to restoring free speech and fighting censorship. Perguntei como o governo norte-americano vai identificar autoridades estrangeiras para aplicar a restrição. Stephen Miller respondeu que o Departamento de Estado está implementando um sistema para garantir que qualquer pessoa que entre no país, especialmente estrangeiros que pedem o Green Card, a residência permanente, seja alguém que apoie os valores norte-americanos. Segundo a diplomacia americana, não há informações sobre quais indivíduos estrangeiros especificamente serão incluídos na lista de restrição de vistos. Em resposta a uma solicitação do SBT, a Embaixada dos Estados Unidos disse que, enquanto os Estados Unidos agem para rejeitar a censura aqui no país, casos preocupantes de governos e de autoridades estrangeiras que assumem esta prática são observados. Em português, o Escritório do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado publicou que, fique claro, nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. Ao SBT, o Ministério da Justiça do Brasil confirmou nesta sexta-feira que recebeu uma carta do Departamento de Estado dos Estados Unidos repreendendo Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo notificou a Rumble, empresa norte-americana, para bloquear contas de usuários que estão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos aí já apontou o Brasil, já falou que o Brasil está atrapalhando os Estados Unidos. Meu Deus. Um cão de uma menina autista consegue embarcar para Portugal. É o Ted, o cãozinho que auxilia uma menina autista, graças a Deus, conseguiu embarcar para Portugal com a seguinte condição: de ser acompanhado pelo tutor do cão. Graças a Deus o cão conseguiu e vai auxiliar a menina autista em Portugal. Veja já uma reportagem do SBT novamente, que conta mais como foi essa vitória para o cão Ted. Embarque nas mãos e um sorriso aliviado para uma viagem muito aguardada. Acho que até a gente entrar na aeronave, até a gente conseguir desembarcar lá, o coração ainda vai estar batendo mais forte. Dessa vez ela embarca com o Ted, o cão de assistência da irmã. O destino é Lisboa, em Portugal, onde o reencontro tão esperado com Alice deve finalmente acontecer. Foram mais de 50 dias de espera desde a primeira tentativa de embarcar o Ted. O cão vai viajar na cabine a pedido da família após semanas de impasse com a companhia aérea.
Uma das condições impostas pela empresa foi que o cachorro fizesse a viagem acompanhado pelo treinador. Acho que eles se sentiram mais confortável, como eu era o treinador do cão, mas nada impedia da irmã da Alice ter conduzido ele até Portugal. É um cão extremamente treinado, não oferece risco para ninguém, para a companhia, para ninguém. E fazer essa boa ação, né, de levar para a Alice lá, porque a gente que treina sabe a importância desse cão na vida dela. O acordo firmado entre o Ministério de Portos e Aeroportos, a família e a companhia aérea TAP também incluía a regularização de documentos que ainda estavam pendentes. O drama começou no dia 8 de abril, quando a família embarcaria para Portugal. Mas Ted, o cão de assistência de Alice, uma menina de 12 anos com autismo, foi impedido de seguir viagem. A TAP alegou que o transporte do cão na cabine violaria normas internas da companhia. Na semana passada, Rayane tentou embarcar com Ted novamente com uma ordem judicial em mãos, mas o pedido foi negado 2 vezes. Um desfecho feliz, né? Mas não precisaríamos chegar a esse ponto se os direitos das pessoas com deficiência serem acompanhadas pelos seus cães de serviço fossem respeitados. Passado o sufoco, agora a Rayane só pensa em reencontrar a irmã. Desta vez, com uma surpresa especial ao lado. Meus pais estão preparando toda a narrativa, como eles sempre fazem para qualquer evento, né, que a gente tem fora da rotina dela, para contextualizar tanto da minha chegada quanto do Ted, porque ela passou a semana inteira me procurando e procurando ele pela casa, né. É uma vitória, ainda bem que este cão conseguiu ir a Portugal. Vamos falar agora sobre a casa de um ex-desembargador que foi invadida em São Paulo. O desembargador não estava na casa no momento em que ela foi invadida. Porém, ele chegou e se deparou com os criminosos. Ao tentar sair, o desembargador quebra o portão. Veja agora mais uma reportagem do SBT que conta o que aconteceu. Essa reportagem foi exibida no SBT Brasil de hoje. Veja agora. A casa fica no bairro do Campo Belo, perto do aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. O ex-desembargador Abenatar de Paiva Coutinho e a esposa dele chegaram de carro no fim da noite desta quinta-feira e encontraram o portão aberto. Eles estranharam e resolveram permanecer dentro do veículo, que é blindado, aqui na garagem. Quando pegaram o telefone para ligar para o filho, que tinha ficado em casa, 3 criminosos saíram de dentro do imóvel e atiraram contra o carro. O casal deu marcha ré e quebrou o portão. Ela deu ré, arrebentou o portão e saiu. Aí eles atiraram, o carro dela é blindado. Então estourou o radiador, que você vê, ó, no chão você vai ver as marcas. O filho do casal contou que estava no quarto quando 3 criminosos surgiram armados. Ele foi levado para o cômodo ao lado, onde uma prima estava hospedada. Os 2 foram amarrados e vendados. Os ladrões levaram celulares, relógios e R$50 mil em dinheiro. Os bandidos fugiram a pé e tiveram a ajuda de um veículo que aguardava na rua. A polícia já ouviu 4 suspeitos de participação no crime. Um deles é o jardineiro da família. Ainda na madrugada desta quinta-feira, 20 criminosos armados entraram nesse condomínio no Morumbi, também na Zona Sul. A quadrilha estava fortemente armada e invadiu 3 apartamentos. No fim de semana passado, foram outros 3 roubos em imóveis de Pinheiros, Moema e Higienópolis. Para este especialista, a modalidade de assalto a residências sempre ocorreu em São Paulo. É impactante no caso, né? O fato das pessoas serem roubadas na sua casa, né? Dentro da sua casa. Isso tudo é que fica mais grave ainda a situação. Algumas chamam mais atenção pela questão das pessoas que sofreram ação criminosa, né? Mas esporadicamente a gente tem outras ocorrências bem mais... Trama golpista. O governador Tarcísio de Freitas e outros membros falaram sobre. Veja já agora mais uma reportagem do Jornal Hoje, da TV Globo, falando sobre o acontecido. Veja agora. Tem um pequeno problema, veja agora.
A defesa de Jair Bolsonaro desistiu dos depoimentos de 4 testemunhas, entre elas os ex-ministros do Turismo, Gilson Machado, e da Saúde, Eduardo Pazuello, atualmente deputado federal pelo PL. Tarcísio de Freitas foi o primeiro a ser ouvido hoje. O governador confirmou que esteve com Bolsonaro 5 vezes, entre novembro e dezembro de 2022, após a derrota do ex-presidente nas eleições de outubro. Tarcísio tinha acabado de ser eleito para o governo de São Paulo. O advogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, perguntou: em alguma dessas oportunidades, o senhor teve conhecimento de uma intenção do presidente Bolsonaro de praticar qualquer tipo de ato de ruptura institucional, golpe de Estado? Jamais mencionou qualquer tentativa de ruptura, respondeu Tarcísio. Encontrei o presidente triste, resignado. Primeira visita eu tive oportunidade de ver inclusive a situação de saúde. O presidente com erisipela muito séria, com acessos no braço, onde ele tomava medicação endovenosa. Conversávamos sobre muita coisa e esse assunto nunca veio à pauta. A defesa quis saber se nessas conversas Bolsonaro partia do pressuposto de que Lula iria assumir o governo. Tarcísio afirmou: sim, até porque vamos lembrar que a primeira visita que fiz, que foi em novembro, naquela oportunidade, o presidente já tinha inclusive nomeado uma pessoa para liderar a transição. O escolhido para chefiar a transição de governo foi o então ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ciro é hoje senador pelo Progressistas. Ele foi ouvido como testemunha de defesa. O senhor comentava com o presidente a evolução do que estava ocorrendo? Questionou o advogado de Bolsonaro. Ciro Nogueira disse: comentei com ele, mas foi tudo dentro da normalidade. E o presidente, em minuto nenhum, quis obstacular qualquer tipo de situação para que a gente pudesse fazer a transição da melhor forma possível. O ex-senador falou ainda como testemunha do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que foi nomeado secretário de Segurança Pública do Distrito Federal depois que o governo Bolsonaro acabou. A atual secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Ana Paula Marra, também foi testemunha de Anderson Torres. Ela foi questionada sobre uma reunião realizada no dia 6 de janeiro de 2023. No encontro, segundo ela, Torres quis saber se a secretaria poderia ajudar na desmobilização dos acampamentos em frente ao QG do Exército. O advogado de defesa perguntou: o intuito da reunião foi de desmobilização do acampamento? A secretária disse: foi de desmobilização. Todas as pessoas e famílias que não tivessem condições de retornar para os seus estados, para sua cidade de origem, a secretaria faria também esse auxílio para o pessoal voltar. Numa resposta ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, Ana Paula Marra disse que, na mesma reunião, Anderson Torres e o então comandante militar do Planalto, general Gustavo Dutra, trataram da possibilidade de expedição de mandados de prisão contra os líderes do acampamento. Com os depoimentos desta sexta-feira, a primeira turma do STF completou 2 semanas de audiências para ouvir as testemunhas do chamado Núcleo Crucial da Ação Penal. Essa fase do processo termina na segunda-feira, quando serão ouvidas as últimas testemunhas. Elas foram indicadas pelos advogados de defesa de Jair Bolsonaro, de Anderson Torres e do ex-ministro Walter Braga Neto. Hamas, ele cogita um cessar-fogo pelos Estados Unidos. Após quase 2 anos de guerra, o Hamas cogitou um cessar-fogo promovido pelos Estados Unidos. Uma reportagem novamente do SBT nos mostra como será. Um voo rasante e a explosão. Foi no meio de um acampamento de refugiados. Todos os alvos, diz Israel, são do Hamas, versão contestada pelos palestinos. O governo israelense deu sinal verde para um acordo de cessar-fogo que está sendo negociado com a ajuda dos Estados Unidos. A proposta prevê uma trégua de 60 dias. Na primeira semana seriam libertados 28 reféns, inclusive os corpos daqueles que morreram. Israel libertaria 125 palestinos condenados à prisão perpétua, além dos corpos de outros 180. Por enquanto, o Hamas não aprovou o plano porque, segundo o grupo, não há previsão de um fim definitivo da guerra. Este tem sido o principal ponto de discordância, no momento em que a situação humanitária em Gaza nunca foi tão grave.
A empresa, contratada pelos Estados Unidos e Israel, alega que distribuiu 2 milhões de refeições. Mas nem a ONU, nem organizações como Médicos Sem Fronteiras veem o trabalho como efetivo ou suficiente. Muito menos aqueles que estão desesperados, como esta mulher. Espero que aconteça esse cessar-fogo. E agora a gente vai ver uma reportagem do Jornal Nacional que conta o pagamento do IR. Milhões de brasileiros receberão. E não foram poucas as pessoas que receberam hoje. Na verdade, a Receita pagou o maior lote de restituição da história, 11 bilhões de reais, distribuídos para mais de 6 milhões e 200 mil contribuintes. Dinheiro na conta hoje para quem entregou antes, usou a declaração pré-preenchida e optou receber por Pix. Mas outros grupos também foram incluídos nessa leva. Pessoas com mais de 60 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave, professores. E se você está alegre pensando em gastar um dinheiro extra que pintou, pense de novo. É dinheiro que foi retido durante o ano de 2024 e que agora, nesse ajuste, o fisco, Receita, concluiu que era devido que fosse devolvido a você. Então, na verdade, é um dinheiro que era seu já de início, né? Dito isso, acho que a questão é tentar liquidar dívidas se houver. Assim, usar todo e qualquer recurso possível para quitar as dívidas que estão caras. E a gente deixou para o final para falar de você que deixou para a última hora. Você acredita que eu não lembrava disso? Não lembrava. Vou ter que correr. E corre mesmo. No momento em que você estiver vendo essa reportagem do JN, quer dizer que faltam menos de 4 horas para acabar o prazo e você levar uma multa, que vai de R$ 165 a 20% do imposto devido. O Jornal da Noite TV, muito obrigado pela sua audiência e companhia e que você sempre continue aqui com a gente. Esse é o Jornal da Informação e Prestação de Serviço. O Jornal do Sábado é amanhã. Para mais informações, @NoiteTV News, @NoiteTV e @Jornal da Noite TV. Muito obrigado pelo seu apoio e audiência. Mais um Jornal ao vivo, graças a Deus. Tchau.